Bom, pelo horário de Brasília, são 19 horas e 39 minutos. É a hora em que a gente vai ver como foi a votação por todo o Brasil. Não é promoção de supermercado, não. É eleição mesmo. Em Salvador, o dia começou assim. Muita gente acordou cedo com uma vontade imensa de votar. Me sinto muito responsável, porque, de qualquer forma, o meu voto pode mudar alguma coisa. Aconteceu em outros lugares do Brasil, como nessa sessão na zona oeste do Rio. Em Belém, às 8 da manhã, as sessões eleitorais também já estavam bem movimentadas. Agora, o primeiro eleitor do país a votar estava numa ilha de tranquilidade, literalmente. Eduardo vive em Fernando de Noronha, que está a 1 hora à frente do horário de Brasília. E mesmo com essa vantagem, ele passou a noite no local de votação. Nesta eleição, algumas novidades. Pela primeira vez, mais de 6.000 eleitores transexuais e travestis puderam tirar o título e votar com nome social. Muito importante, porque é um reconhecimento da minha cidadania, né? É um reconhecimento da Bruna Leonardo, mulher trans, né? Com muito orgulho. E o número de eleitores que usaram a identificação biométrica deu um salto. Em quase 3.000 cidades, voto só para quem cadastrou a digital. Alguns municípios já conheciam a biometria de outras votações, como Niterói, na região metropolitana do Rio. Fica bem mais prático, né, para a população, principalmente para quem não sabe ler nem escrever, né? Então fica bem, facilita mesmo a vida. Tecnologia que também chegou ao menor colégio eleitoral do país, Serra da Saudade, no centro-oeste de Minas, que tem só 900 eleitores. Já no maior colégio, São Paulo, com mais de 9 milhões de eleitores, a identificação foi do jeito tradicional. No Rio, a votação foi mista. Só parte dos eleitores votou com a digital. Pelo menos não deu sol, porque muita gente ficou um tempão na fila. Com leitura, música, é verdade, mas na fila. As pessoas já levam um tempo maior para votar, porque são vários candidatos. E exigir a comprovação da biometria para me permitir votar é um absurdo. Nos municípios de Fortaleza do Tabocão, no Tocantins, e Augusto Severo, no Rio Grande do Norte, os eleitores também votaram para decidir sobre a mudança no nome das cidades. Em Petrópolis, na região serrana do Rio, teve plebiscito sobre o fim ou não do uso de animais nos passeios de charrete. Na região metropolitana do Rio, era grande a preocupação com a segurança, principalmente dos 210.000 eleitores que votam em áreas com atuação do tráfico ou da milícia. 40.000 agentes de forças estaduais e federais trabalharam nos locais de votação. Em Copacabana, na Zona Sul, um homem foi preso acusado de roubar o celular de uma mulher na fila de votação. Aqui no Rio, as autoridades criaram um gabinete de gestão de crise. Esse gabinete reúne representantes de 18 instituições, como Justiça, Ministério Público, Forças Armadas, agências de inteligência. A vantagem é que todos estão aqui juntos na mesma sala e aí eles podem dar respostas rápidas aos problemas que forem surgindo durante a votação. Primeira vez que se instala uma coalizão eleitoral. Isso já começou no final do ano passado e com o advento da intervenção federal esse trabalho se robusteceu de modo que qualquer assunto que demande uma tomada de decisão conjunta, em que a gente discuta a melhor solução, é trazido para cá. Em São José dos Campos, no interior de São Paulo, 2 pessoas foram baleadas no local de votação. 2 homens entraram armados numa escola para roubar a arma de um guarda municipal que reagiu. Apesar do tiroteio, a votação não precisou ser interrompida. Em todo o país, 310.000 profissionais trabalharam na segurança das eleições para garantir o direito fundamental da democracia. É importante, né, decidir o futuro do nosso país. Querendo ou não, nós temos que decidir com bastante consciência, né? Eu voto no mesmo lugar há mais de 20 anos no Rio de Janeiro e é um lugar muito tranquilo. Em geral, quando chego para votar, é coisa de 5 minutos. Sempre foi assim. Hoje, quando eu cheguei, a fila estava de um jeito que a gente não sabia onde começava, onde terminava, e ela se juntava com outras filas de outras sessões eleitorais ali. E a confusão toda, a gente só foi entender depois, quando chegou finalmente a hora de votar. Esse foi um domingo de fila comprida, de fila longa em muitas sessões. E um dos principais motivos foi a biometria. Sessões lotadas, filas imensas. Eleitores enfrentaram dificuldades durante todo o dia. Além de terem que votar em 6 nomes, o
que já leva um tempo maior, desde as eleições de 2014, 395 zonas eleitorais foram extintas em todo o país para redução de gastos. Com isso, muitos eleitores foram transferidos para outras seções. Mas o principal motivo de queixas desde cedo foi o uso da biometria, o reconhecimento da impressão digital, em cidades onde o sistema ainda não é obrigatório. No Rio, o Tribunal Regional Eleitoral informou que o Detran fez um convênio com a Justiça Eleitoral e forneceu os dados de cada cidadão para permitir o cadastramento nas eleições de 2020. Só que o sistema foi testado nesta eleição. Quase 400 mil eleitores que fizeram cadastramento na própria Justiça Eleitoral e eles também estão sendo validados. A diferença que nós temos em relação às outras eleições é que não ficou restrita a identificação biométrica aos municípios com revisão obrigatória. Dessa vez, o estado inteiro, os 92 municípios que dispõem de dados biométricos do eleitor estão sendo submetidos à validação. Isso é uma orientação do próprio TSE. Em Copacabana, na Zona Sul do Rio, eleitores reclamaram da demora. Mesmo sem ter feito a biometria no cartório eleitoral, o Detran mandou, mas foi difícil achar o dedinho certo. Foram 5 tentativas. O mesmo problema se repetiu em outras regiões. Na Zona Norte, foram horas de fila. Muitos desistiram. Na hora que você for votar, o digital não está funcionando. Você acha que tem mais 3 tentativas para, no final das contas, botar o ano que você nasceu e ter que assinar um papel. Então, acho que isso não adiantou de nada. Aí o pessoal até desiste, vai embora, porque não está conseguindo votar. Entendeu? Na Zona Oeste, fila até no banheiro. Aqui a fila onde termina, aqui as pessoas dentro do banheiro feminino. E aqui é o banheiro masculino. Aqui votam mais de 13 mil eleitores, são 32 sessões. Neste centro de convenções, que é o maior local de votação do estado do Rio, as filas ficaram enormes no início da tarde. Tudo ficou mais devagar por causa do sistema de biometria. Não funcionou a biometria? Não. E aí o que aconteceu? Fez de novo? 3 vezes. E não deu? Não deu. Os atrasos provocados pela biometria também prejudicaram o andamento da votação em outros estados do país. Em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, no Ceará, eleitores enfrentaram filas porque o sistema demorou a reconhecer as digitais. Você vê como é que está lotado. Antigamente não estava lotado desse jeito, hoje está. Em Brasília, as filas também foram longas por causa do sistema biométrico. Já em Salvador, portadores de deficiência física enfrentaram problemas para votar por causa da dificuldade de acesso. Nesta sessão, pessoas carregaram uma senhora nos braços. Apesar de tudo, muitos eleitores destacaram a importância do voto. A gente tem que decidir o futuro do nosso país consciente, tem que votar certo, porque o futuro depende da gente. Então a gente tem que votar consciente, independente da desorganização ou não. Falta de acessibilidade para eleitor não é o Brasil que a gente quer, né? Não, agora, então, a gente vai fazer um giro pelo Brasil para ver como é que foi esse domingo de eleição e de votação dos próprios candidatos à presidência da República. Começando pelo candidato do PSL, Jair Bolsonaro, que votou no Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro votou na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, zona oeste do Rio. O candidato do PSL chegou às 8h55 à zona eleitoral. Na saída, Bolsonaro lembrou que o atentado em Juiz de Fora o tirou das ruas por mais de 20 dias. Ele destacou o apoio que recebeu de vários setores da sociedade e disse que este deve ser um momento de reflexão. Quem sentar naquela cadeira presidencial terá muitos, mas muitos problemas pela frente. É o momento de você sentar, elevar sua alma, seu pensamento a Deus, para nós realmente fazermos um Brasil diferente, que grande parte da população quer, precisa e, no meu entender, é um direito. Depois de votar, Jair Bolsonaro veio direto para a casa dele, que fica aqui num condomínio na Barra da Tijuca. É daqui também que o candidato acompanha a apuração dos votos ao lado da família. Fernando Haddad, candidato do PT, votou em São Paulo. Antes de votar, Fernando Haddad foi até o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Ele destacou a importância do voto para a democracia. Democracia, você celebra não é a vitória ou a derrota, você celebra a vontade popular.
Se a vontade popular se expressou livremente, é uma festa, né? Qualquer que seja o resultado. Quem não coloca o povo acima das suas pretensões pessoais é que tem esse tipo de atitude. Sempre em companhia de familiares, o candidato do PT voltou para São Paulo. Ele votou em uma escola perto da casa dele, no bairro de Indianópolis. Na saída, disse que está otimista e que sua campanha procurou reforçar conquistas dos brasileiros em vários setores. Fernando Haddad passou a tarde em casa com a família. Pouco depois das 6 da tarde, Fernando Haddad acaba de chegar a esse hotel perto da Avenida Paulista. É aqui que ele vai acompanhar a apuração dos votos com integrantes do PT. O candidato do PDT, Ciro Gomes, votou em Fortaleza. Ciro Gomes chegou à sede da Secretaria de Saúde do Ceará pouco depois das 9 horas da manhã, cercado de familiares e apoiadores. O candidato do PDT levou a neta para votar com ele na urna eletrônica. Na saída, Ciro Gomes demonstrou otimismo. Disse que seu projeto de governo busca unificar o Brasil. Ele falou sobre a campanha das últimas semanas e agradeceu o apoio que recebeu dos eleitores. Ontem eu sofri talvez a maior emoção da minha vida pública, que já é longa e já me deu emoções extraordinárias. Eu cheguei na minha terra, onde todo mundo me conhece desde pequenininho, portanto sabe dos meus defeitos, da minha humanidade. Eu fui recebido pela cidade inteira nas ruas e foi a coisa mais linda que eu já vi na minha longa vida pública. Portanto, eu chego agradecido, é basicamente o sentimento que eu tenho. Ciro Gomes decidiu passar o restante do dia no apartamento onde mora, aqui na praia de Iracema, em Fortaleza. Preferiu acompanhar a apuração ao lado da família e de amigos próximos. Geraldo Alckmin, do PSDB, votou em São Paulo. Geraldo Alckmin votou num colégio da zona sul da cidade na parte da manhã, acompanhado de familiares. O candidato demonstrou otimismo. Na saída, agradeceu o carinho com que foi recebido pelos eleitores nas várias regiões do país. Disse também que espera que o Brasil reencontre o seu destino de grande nação e destacou a importância da democracia. Hoje é um grande dia, dia maior da democracia. Não há poder legítimo que não seja através da liberdade. Democracia é um grande valor, é o governo do povo. Portanto, hoje quem fala é o eleitor. A nós cabe essa reflexão e aguardar o resultado da urna, com muita confiança. Depois de votar, o candidato do PSDB veio para o apartamento onde mora, no bairro do Morumbi. Ele acompanhou o dia da eleição ao lado da família. Os assessores de Geraldo Alckmin informaram que ele não iria se manifestar até o fechamento das urnas. A candidata da Rede, Marina Silva, votou em Rio Branco. Marina Silva chegou para votar na sede do INCRA em Rio Branco por volta das 9h40 da manhã, 11h40 em Brasília, por causa do fuso horário de 2 horas. Antes de votar, a candidata da Rede aguardou um pouco na fila ao lado de outros eleitores. Marina Silva fez um breve balanço da campanha eleitoral. Ela disse que apresentou propostas para o desenvolvimento sustentável do país num projeto, segundo ela, de conciliação e sem ataques, e ressaltou a importância do voto. Quem decide os rumos do país numa democracia é a sociedade. O voto de uma pessoa pode fortalecer a democracia ou pode enfraquecê-la, se as pessoas não tiverem a consciência de que o melhor caminho e a melhor maneira de caminhar é debatendo propostas, unindo o país e não fazendo uma guerra. Depois de votar, a candidata seguiu para Brasília para acompanhar a apuração dos votos. Bom, agora a gente vai voltar a Brasília, ao vivo, com as informações do Júlio Mosquera. Ele está no Tribunal Superior Eleitoral. Júlio. Bonner, ao longo do dia, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, falaram sobre vídeos e mensagens que circularam pela internet com supostas fraudes nas urnas eletrônicas, fraudes eleitorais. Eles disseram que todos os casos foram investigados, que as fraudes foram acompanhadas, que as denúncias de fraudes foram acompanhadas de perto e que nada foi constatado. Inclusive, algumas urnas foram trocadas para que não pairassem dúvidas. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, chegou inclusive a enfatizar que o Ministério Público vai acompanhar de perto e trabalhar duramente para coibir a divulgação de qualquer vídeo ou mensagem com conteúdo falso.
quero assegurar a todos da população brasileira que os membros do Ministério Público Eleitoral, que são promotores de justiça e procuradores da República, agirão prontamente para adotar a medida adequada prevista em lei para coibir disseminação de informações falsas que alarmam o eleitor e que acabam tentando influir no exercício da sua própria vontade. Que o eleitor fique muito bem informado no sentido de que ele pode exercer livremente a sua manifestação de voto. As urnas estão funcionando e funcionando bem, não há nenhum registro de problemas no funcionamento das urnas que não tenha sido prontamente resolvido até o momento pelos funcionários do Tribunal Superior Eleitoral em todo o país. Estamos esperando para qualquer momento uma entrevista com a presidente do TSE, Rosa Weber. Continuamos por aqui à espera. Bonner. Obrigado, Júlio Mosquera, trazendo as informações ao vivo de Brasília. É claro que nessa eleição, no dia da própria eleição, não podia faltar fake news, né, Renata? Aí tem que ver a Procuradora-Geral esclarecer que está tudo certo, está tudo funcionando. Se teve durante a campanha, por que não no dia da eleição? Por que não, né? Exato. Olha só. É isso mesmo, Bonner. Até daqui a pouco e a gente vai ver agora os destaques do Fantástico de hoje. Êxtase e LSD por correspondência. A investigação que descobriu como traficantes usavam os correios para distribuir drogas sintéticas. Polícia, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. Nossos repórteres estão em Las Vegas, nos Estados Unidos, e contam detalhes da acusação de estupro contra o craque Cristiano Ronaldo. Segundo os advogados, os médicos constataram lesões que comprovam que Catherine foi realmente estuprada. Esperança contra o câncer. Como funciona o tratamento que deu o Prêmio Nobel de Medicina a 2 pesquisadores? O Dr. Drauzio Varela vai explicar. Esse tipo de tratamento ele só funciona em determinados tipos de tumor. Tudo por amor. Beatriz e Wellington não tinham dinheiro para se casar, mas não desistiram do sonho e encontraram uma doce solução. Tá emocionado? Tô. É muito bom a gente encontrar pessoas se amando. A série Planeta Azul chega a um lugar que o homem nunca tinha visitado e encontra os seres luminosos. O peixe ogro impressiona pela dentição. E ainda mais bizarro é o peixe olhos de barril. E na rodoviária da maior cidade turística do país, socos, pancadaria e fraudes contra passageiros. São imagens exclusivas que você vê agora. Parece um filme de terror, mas aqui o sangue é real. E os personagens, motoristas que disputam passageiros nos principais destinos turísticos do país. Porto Seguro, Bahia. Um homem grita pela rua. Ele expulsa motoristas de aplicativos da área de desembarque. Grita até com a turista que acabou de chegar. 6 reais, tirana! Aqui no meu ponto tem que ter respeito! Domingo passado, o Adriano, motorista de aplicativo, foi agredido por taxistas lá em Porto Seguro. Eu fui atingido com chute, né? E depois vieram mais 2, né, por trás e me derrubaram. E um me conseguiu fazer isso aqui no meu rosto. Praticamente todos os dias ocorre algum incidente aqui em Porto Seguro em relação à briga de taxista e Uber. Casos como esse acontecem por todo o país. Fortaleza, março deste ano. Taxistas uniformizados cercam e atacam um motorista de aplicativo. Goiânia, junho passado. Olha como ficou este outro motorista. No Rio de Janeiro não é diferente. Rodoviária Novo Rio. A segunda maior do país, com mais de 38 mil viajantes num dia normal. O que não falta é passageiro querendo carro. Mas o que se vê por aqui é o retrato da desordem, da falta de fiscalização e da violência. As imagens são das câmeras de segurança da rodoviária. Madrugada de domingo, 16 de julho. Reparem nesses 2 homens sentados no saguão de desembarque. São motoristas ilegais.
Eles abordam uma passageira que acabou de chegar com um bebê. O segurança da rodoviária percebe o assédio e tenta agir. Em outra câmera, vemos um terceiro motorista clandestino chegar. O segurança leva um soco e é empurrado. Outro segurança vem para ajudar e os dois juntos conseguem retirar os motoristas ilegais do saguão. Mas não para por aí. O bate-boca continua do lado de fora. Um dos motoristas clandestinos volta. Ele escondeu um objeto em uma das mãos. Outro motorista repara e tenta afastá-lo da cena. De repente, ele ataca os seguranças que estavam dentro da rodoviária. Era um estilete. Por sorte, o segurança escapou com ferimentos leves. Na rodoviária Novo Rio, o caos virou rotina. 12h40 do dia 17 de julho, plena hora do almoço. Um motorista clandestino e um taxista credenciado se agridem no meio da multidão. Nem sinal da polícia. As pessoas em volta separam os dois, que saem ensanguentados. Inimigos um dia, aliados no outro. Há alguns meses, a rodoviária tentou implementar um serviço de carros particulares direto da plataforma. Não deu certo. Os outros motoristas, tanto os ilegais quanto os credenciados, não gostaram nada da concorrência e resolveram fazer um arrastão. Nestas imagens, vemos um motorista de ônibus tentando se defender com uma vassoura. Um taxista credenciado chega com uma tábua, partindo para cima de outro funcionário. Mais homens se juntam até que finalmente a polícia aparece. Procurada pelo Fantástico, a Secretaria Municipal de Transporte do Rio respondeu por e-mail que mantém 2 equipes de fiscalização na rodoviária e que as questões relacionadas à violência são assunto da Polícia do Estado. A Polícia Militar do Rio de Janeiro também não quis gravar entrevista. Em nota, disse que 2 unidades atuam na rodoviária Novo Rio e que o modelo de policiamento atende à demanda da região, que não é expressiva. Disse também que a responsabilidade pela área interna do terminal fica a cargo do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, o BPTUR. Procurado, o BPTUR não quis se manifestar. Nessa confusão, quem sofre são os turistas. Uma produtora do Fantástico se passou por uma italiana que falava pouco português e pegou a corrida de um taxista supostamente oficial na rodoviária. No Rio de Janeiro, corridas de táxi partindo da rodoviária e dos aeroportos são tabeladas, ou seja, preço fixo até destinos específicos. Para Copacabana, nosso destino final, sairia a R$ 43. Mas ao final da corrida... Seu nome é? Augusto. Augusto. Obrigada. Quanto custa? Deu 9,8. Mais que o dobro. Achou caro? Ele não. Ao ver o dinheiro na carteira da nossa produtora, o motorista Augusto dobra o preço. De novo. 1,98. Sim. 1,98. Caro. Essa passageira que não quis mostrar o rosto conta que já foi vítima desse golpe na rodoviária carioca. Aí ele falou, vocês querem táxi? Vai dar uns R$70. Quando nós chegamos lá, ele falou, deu 265. Ele prendeu a gente no carro. Ele não deixou de sair. Não, vocês só vão sair quando me pagar. Segundo a Secretaria Municipal de Transporte do Rio, taxistas que fazem cobrança abusiva podem ter as permissões cassadas. A guerra dos motoristas por passageiros não tem vencedor e mancha para sempre a imagem das nossas cidades. Rodoviária ou aeroporto. Aí você já encontra logo um bandido, um ladrão. Não fica com boa intenção de lugar. Isso aí não pode acontecer. Eu acho que isso tem que acabar. Eu vou sair! Nós estamos vendo aí o Paulo Renato Soares na tela. Ele está pronto para entrar no ar? Você tem alguma informação sobre isso? É isso, Paulo? Você está ouvindo a gente? Então fala, Paulo. Estou ouvindo Paulo bem, não. Bonner. Paulo não, Paulo Renato. Boa noite para você, Renato. A Boa noite mãe pra do todo Paulo mundo. Renato não gosta que chame ele de Paulo. Tem que ser Paulo Renato. Estou pedindo desculpas para ele e para ela ao mesmo tempo. Vai, Paulo Renato. Dona Maria agradece.
Eu estou aqui num hotel bem pertinho da casa do candidato Jair Bolsonaro, onde está tudo pronto para uma coletiva de imprensa. Jair Bolsonaro votou de manhã, também aqui num colégio na Vila Militar, na Zona Oeste, foi para casa, está em casa até agora, com parentes e também correligionários, acompanhou toda a apuração e a expectativa é que ele venha aqui dar uma entrevista para dizer como é que vai ser esse segundo turno, falar de alianças, de apoio, falar um pouco também se foi ou não uma frustração não levar no primeiro turno, ele acreditava muito nisso. Então, a mesa está preparada, são 15 pessoas naquela mesa, 14 pessoas que vão acompanhar Jair Bolsonaro nessa coletiva de imprensa, Bonner. Tem muitos jornalistas de fora do Brasil, aguardando, então, a entrevista coletiva de Jair Bolsonaro, que pode acontecer a qualquer momento. Está grande a expectativa para a chegada dele aqui. Paulo Renato Soares falando ao vivo do Rio de Janeiro. Vai agora para o outro lado da Rio-São Paulo. Em São Paulo, quem traz informações agora é o Alan Severiano. Alan. Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha só, nós estamos agora num hotel que fica perto da Avenida Paulista e foi para cá que veio o candidato do PT, Fernando Haddad, por volta das 6h30 da noite para acompanhar a apuração. Haddad acompanhou toda a apuração numa sala reservada no andar aqui de cima, que não foi revelado por questão de segurança, ao lado de dirigentes do partido. E agora é esperada, na verdade, a apresentação dele diante de outros convidados do PT nesse salão aqui que foi preparado para, enfim, Haddad fazer um pronunciamento daqui a pouco e comemorar essa passagem para o segundo turno. A apuração foi tensa aqui, os militantes do partido estavam acompanhando passo a passo ali, cada momento, e festejaram muito depois que foi anunciado que Fernando Haddad passou para o segundo turno ao lado de Jair Bolsonaro. Estamos na expectativa aqui, Bonner. Tá bom. Alan Severiano, então, vai voltar. Ele e o Paulo Renato Soares estão logo os candidatos que passaram para o segundo turno da eleição presidencial começarem a falar. Quando isso acontecer, você pode ficar aí, nós vamos mostrar os depoimentos, as declarações dos dois candidatos que vão se enfrentar no segundo turno da eleição presidencial aqui ao vivo. Agora a gente vai até o Centro de Comando e Controle das Eleições em Brasília, que está monitorando os crimes eleitorais. Vladimir Neto. Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, aqui no Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições 2018, já temos um quadro bem definido dos crimes eleitorais que foram flagrados pelas autoridades nesse domingo. A Polícia Federal registrou até as 8h30, às 9 horas, está bem atualizado, acabou de atualizar esse número, 283 ocorrências de crimes eleitorais no dia de hoje em todo o país. Na maioria, boca de urna, propaganda irregular, mas há também registros de compras de voto. 404 pessoas foram conduzidas e prestaram depoimento por suspeita de crime eleitoral, 54 inquéritos foram abertos. Reparem que a maior parte desses crimes aconteceram nos estados do Rio de Janeiro, 50, depois Minas Gerais, 39 e no Espírito Santo, 26. Se olharmos por cidades, vemos que no município de Belo Horizonte foram 16 ocorrências, na cidade do Rio de Janeiro, 13 ocorrências e em Vila Velha, no Espírito Santo, 9 ocorrências. Ao todo, a Polícia Federal apreendeu hoje mais de R$480 mil. Desse total, R$75 mil em dinheiro vivo. Esses números, de acordo com a Polícia Federal, não são muito diferentes de outras eleições como as de hoje, mas não devem se alterar muito a partir de agora. Ao longo do dia, várias autoridades vieram aqui ao centro, como o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, e o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e todos eles avaliaram que esses números mostraram que a eleição, de um modo geral, foi bem tranquila, sem grandes problemas. Mas as investigações iniciadas hoje vão continuar ao longo dos próximos dias pela Polícia Federal. Bonner, Renata. Obrigado, Vladimir Neto, aí trazendo de Brasília as informações ao vivo nesta noite de domingo em que fomos todos votar para presidente, governador, votar para deputado federal, estadual. A gente vai ver na reportagem do Márcio Gomes. O pipoqueiro chegou cedo na porta da escola que serve de sessão eleitoral. Quer vender mais, a gente logo imagina. Nada disso. Abri a escola aqui, cheguei aqui 15 para as 8, quando deu 8 horas eu já entrei para dentro da escola e já voltei. E foi assim por todo o Brasil. Filas, esforço, sacrifício. O sol nascia em Mato Grosso do Sul e pelo Rio Paraguai chegavam os primeiros eleitores a Porto Esperança. As freiras gaúchas do Mosteiro da Santíssima Trindade deixaram a clausura.
E no interior de São Paulo, essa senhora rodou mais de 500 quilômetros para votar. Minha consciência tranquila, graças a Deus. Tomara que dê tudo certo. Em Salvador, muitos precisaram de ajuda para chegar até a urna eletrônica. Dona Maria Cecília, com 2 joelhos operados, descobriu que seu local de votação na capital paulista ficava 3 lances escada acima. Não conseguiu. Quero votar, tenho 82 anos, vou fazer agora, e vim votar porque eu amo a minha pátria, quero ver meu Brasil melhorar. Muito magoada, muito magoada. Definitivamente, essa não foi uma eleição fácil. Eleitores divididos como nunca, com desconfiança de todos os lados. E aí o voto vira recado. Prometer todo mundo promete, agora cumprir é difícil, mas a gente tem que perseverar, escolher o melhor, ver quais são as melhores propostas, educação, emprego, saúde, segurança, que é o principal, segurança e educação, e vamos em frente. Até de quem não precisa votar. De qualquer forma, o meu voto pode mudar alguma coisa. O cachorrinho parece tranquilo com seu crachá de fiscal da eleição, mas a dona... A dona do fiscal não fiscaliza? Não, só ele. Porque tudo é a mesma coisa, né? Tudo é a mesma coisa, não adianta. A gente sempre ouve que eleição é dia de festa, dia de esperança. Festa pela alegria em participar, em poder escolher. Mas esperança, ela estaria mais ligada ao que falta a tanta gente. E nesses 2 sentimentos se define um voto. Não dá para abrir mão do nosso voto, ainda mais no momento que o país passa agora. Tem que votar e espero que todo mundo esteja votando consciente. E quem tem mais vivência sabe disso. Como em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, a explicação vem na voz cansada de seu Martimiano, de 101 anos. Tem que pôr os candidatos que a gente acha que vai dar certo, né? Votar nele. Não é só quem vota. Com 81 anos, Dona Ruth de Passo Fundo não abre mão de trabalhar nas eleições. A satisfação, né, é bastante grande. Eu gosto muito e desde que eu me ofereci a primeira vez, nunca mais deixei de trabalhar, de participar. Tem eleitor bem claro na cabeça que seu papel não termina no domingo de eleição. Que eu mandei uma reclamação para ele, que eu votei na eleição passada nessa pessoa e ele algumas coisas deixou a desejar e eu cobrei ele. Ele respondeu? Respondeu. Em 5 minutos o cara me respondeu. Eu acredito que a gente tem essa obrigação de cobrar. O esforço vale até o último minuto, como a última eleitora em Campinas. Estava no casamento de um amigo, mas conseguimos. Eu espero que a gente consiga unir o Brasil e ter um Brasil melhor para todo mundo. Eu espero isso, espero realmente de coração. Eu sou uma brasileira que eu não vejo partido, eu estou pela nação. Eu sou Brasil e sou pela nação. Vamos para São Paulo, porque o candidato Haddad, como a gente vê aí, ele vai se pronunciar agora sobre o resultado do primeiro turno da eleição. São imagens ao vivo de São Paulo, do candidato à presidência pelo Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, e da sua vice, Manuela. Vamos ouvir. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença de todos vocês. Queria agradecer... Só um minutinho. Queria agradecer, em primeiro lugar, a minha família, que me acompanha há tanto tempo, minha esposa Nistela, há 30 anos comigo. Queria agradecer o meu partido, o Partido dos Trabalhadores. Agradecer a sua maior liderança, presidente Lula. Queria agradecer os partidos da nossa coligação,
PCdoB e PROS, que estiveram conosco todo esse tempo. Gostaria de dizer a vocês que eu me sinto extremamente honrado pelos votos que recebi hoje, que garante o Partido dos Trabalhadores no segundo turno. Quero dizer a vocês que me sinto também desafiado pelos resultados, que são bastante expressivos, no sentido de nos fazer atentar para os riscos que a democracia no Brasil corre. A oportunidade de um segundo turno é uma oportunidade, particularmente em 2018, inestimável que o povo nos deu e que nós precisamos saber aproveitar com sobriedade, mas com também muito senso de responsabilidade. Nós queremos unir os democratas do Brasil, nós queremos unir as pessoas que têm atenção aos mais pobres desse país, tão desigual. Nós queremos um projeto amplo para o Brasil, profundamente democrático, mas também que busque, de forma incansável, justiça social. Além disso, nós colocamos a soberania nacional e a soberania popular, que são dois conceitos irmãos, indissociáveis. Conceito de soberania nacional e soberania popular acima de qualquer outro interesse. E vamos fazer um governo, se formos vitoriosos no segundo turno, e iniciaremos amanhã a campanha para sermos vitoriosos no segundo turno. Nós queremos unir o país em torno desse conceito. Nós achamos que há muita coisa em jogo no Brasil de 2018. É uma eleição incomum. É diferente do que aconteceu, eu diria, de 89 para cá. É uma eleição muito diferente de todas que nós já participamos. Nós já estivemos sempre em segundo lugar, sempre no segundo turno, quando houve segundo turno, ou em segundo lugar, quando não houve segundo turno. Nós participamos de todas as eleições desde 1989 e nós asseveramos, essa de 2018 coloca muita coisa em jogo, muita coisa em risco. Eu diria que o próprio pacto da Constituinte de 88 está hoje em jogo em função das ameaças que sofre quase que diariamente. Nós vamos enfrentar esse debate, nós queremos enfrentar esse debate muito respeitosamente. Muito respeitosamente. Nós vamos para o campo democrático com uma única arma, o argumento. Nós não portamos armas, nós vamos com a força do argumento para defender o Brasil e o seu povo, sobretudo o povo mais sofrido desse país, que espera a responsabilidade social de todos nós. Eu termino celebrando a democracia, celebrando a liberdade. São valores que eu cultivo desde sempre. Sempre tive do lado da liberdade, do lado da democracia. Não vou abrir mão dos meus valores que infelizmente foram atacados nos últimos 10 dias de maneira muito sorrateira, mas o segundo turno nos abre uma oportunidade de ouro para discutir frente a frente, olho no olho, sem medo de ser feliz, sem medo do melhor argumento, vencer essas eleições. Viva o Brasil, viva a democracia, viva o povo brasileiro! Aí está, esse foi o pronunciamento de Fernando Haddad, candidato do PT à presidência da República, o primeiro pronunciamento já como candidato classificado para o segundo turno da eleição presidencial no Brasil. Eu devo dizer aqui que nós vamos mostrar daqui a pouquinho o pronunciamento também do adversário dele no segundo turno, Jair Bolsonaro, do PSL, com o mesmo tempo que foi destinado ao candidato do PT. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral,
O número de brasileiros aptos a votar no exterior aumentou mais de 40% em relação a 2014. São mais de 500 mil de eleitores. Os nossos correspondentes acompanharam a votação nos maiores colégios eleitorais fora do Brasil. Na Oceania e na Ásia, a votação teve início quando ainda era sábado pelo horário de Brasília. No segundo maior colégio eleitoral no exterior, o comparecimento foi mais alto que o registrado nas eleições de 2014, de acordo com as representações diplomáticas brasileiras. O Japão tem mais de 60 mil eleitores aptos a participar das eleições. Aqui na maior zona eleitoral do país, a opção da comunidade brasileira foi acordar bem cedo para poder votar. Em Nagoya, onde estão registrados mais de 16 mil eleitores, o tempo médio de espera pela manhã era de 1h30 na fila. Assim como em Tóquio e Hamamatsu, as outras cidades onde foi possível ir às urnas, o clima foi tranquilo durante todo o dia. A gente vê tudo de bom aqui, né? Vê saúde, vê tudo maravilhoso aqui. Aí vai para o Brasil e vê aquele caos, dá um desespero. Então a gente aqui quer tudo melhor para lá, né? Principalmente saúde e educação. O dia de eleição em Portugal também começou cedo, ainda de madrugada no Brasil, e mobilizou muitos brasileiros que moram na terrinha. Quase 40 mil estavam aptos para votar somente para presidente da República. Portugal é o terceiro país estrangeiro com o maior número de eleitores. Para este ano, o total de inscritos aumentou 27% em relação ao pleito de 2014. E aqui em Lisboa, mais de 20 mil brasileiros votaram neste domingo. Além da capital, os brasileiros puderam votar em mais duas cidades, Porto e Faro. Como choveu pela manhã, o eleitor brasileiro deixou para ver à tarde e foi a tarde inteira essa fila que a gente está vendo aqui, dobrando o quarteirão, na verdade, passando por duas ruas aqui no centro de Paris. Tudo tranquilo, os brasileiros esperando para votar tranquilamente nesse prédio de 3 andares que foi alugado pelo Itamaraty. E aos poucos também as sessões, são 16 sessões eleitorais, foram ficando lotadas, porque esse ano são 11 mil eleitores, em comparação a 8 mil na última eleição de 2014. Mesmo depois da hora marcada para o fechamento das urnas, ainda tinha muita gente na fila. Todo mundo pôde votar. E o comparecimento aqui na França foi de 40%, com 4.480 votos. Qual é o significado dessa camisa hoje? É o amor pelo meu país. Embora eu não more mais no Brasil, quem nasce no Brasil vai ser sempre brasileiro e vai querer voltar para esse país. Os Estados Unidos são o maior colégio eleitoral fora do Brasil. 158 mil pessoas estão registradas para votar aqui. Nessa escola pública em Nova York, votam brasileiros de 3 estados: Pensilvânia, Nova Jersey e Nova York. 23 mil pessoas estão registradas para votar aqui hoje. Nas eleições de 2014 eram 21 mil pessoas e o comparecimento foi de cerca de 40%. Segundo o consulado brasileiro em Nova York, o comparecimento esse ano foi maior. E realmente, durante o dia todo, filas se formaram e as pessoas chegaram a demorar 1h30 para votar. Está bom. A gente fez um giro agora e vai para Brasília porque a ministra Rosa Weber está falando. Ela está fazendo um balanço. Vamos ouvir. Candidato Jair Bolsonaro, da coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, somava 46,70% dos votos válidos. Votos válidos estes no exato número a ele destinados de 47.756.864. Já o candidato da coligação O Povo Feliz de Novo, Fernando Haddad, totalizou neste exato horário, 20 horas, 48 minutos e 2 segundos, 28,37% dos votos válidos, num total de 29.013.095 milhões de votos, como disse. Quando as eleições, não temos ainda a totalização integral, a não ser no Distrito Federal, onde a apuração atingiu já 100%, estado também do Espírito Santo, Amapá, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Tocantins. Esses estados que indiquei já têm 100% da sua apuração.
Portanto, a totalização está encerrada. Há estados, contudo, que ainda estão com um montante de votos apurado longe do encerramento da totalização. Por exemplo, Acre, com 72,77%, Bahia, com 88,09%, Maranhão, com 88,13%. Seriam estes que ainda não atingiram 90% da apuração. Nesse exato momento, aí está a ministra Rosa Weber, do Tribunal Superior Eleitoral, fazendo um balanço das votações, dos números apurados até esse momento pela Justiça Eleitoral. Uma enxurrada de fake news, aquelas mensagens falsas que você certamente já recebeu no seu celular, por e-mail, etc. Uma enxurrada foi divulgada hoje e chamou a atenção das autoridades. As autoridades já disseram que vão investigar e vão punir os responsáveis. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, voltou a garantir que o sistema eleitoral do Brasil é totalmente seguro. Áudios com teorias conspiratórias, fotos manipuladas com a imagem de um candidato e o número de outro. Pesquisas com resultados mirabolantes, urnas adulteradas que estariam registrando números diferentes daqueles digitados pelos eleitores ou concluindo o voto antes que o eleitor fizesse a escolha. Quem olhou o celular viu todo o tipo de mensagem com supostas fraudes. As mensagens falsas foram compartilhadas por diversas pessoas ao mesmo tempo. Muita gente repassou até sem ver. O resultado foi uma inundação de fake news que levou autoridades a reagir energicamente. Nós andamos aqui tendo informações de fake news que buscavam exatamente tirar a credibilidade ou induzir a que o sistema era frágil que permitia a fraude. E aí nós fomos verificar cada uma delas e abrimos procedimento e também verificamos que não se tratava de uma verdade. Por exemplo, foi dito que uma urna, toda vez que você discava o presidente, no número 1, ela encerrava praticamente a apuração, digamos assim, o registro. Nós fomos lá, levantamos exatamente esse fato, foi verificado por um promotor, também pela própria Polícia Federal, que não tinha nenhum problema com aquela máquina. Mesmo assim, ela foi afastada. O presidente do Supremo Tribunal Federal também lamentou a disseminação das fake news, mas ressaltou as ações para impedir que informações falsas interfiram no pleito. É um fenômeno do mundo contemporâneo e, evidentemente, que isso está sendo apurado pelos órgãos competentes. E isso depois nós vamos procurar saber o que aconteceu. Mas o cidadão sabe que existem fake news. Então ele acredita exatamente naquela imprensa e naqueles meios de comunicação que são sérios. Quem também reagiu foi o presidente Michel Temer. É inevitável as falsidades que se alardeiam muitas vezes pela rede social. Mas eu acho que o Brasil está dando um exemplo. Você sabe que ao longo do tempo nós fomos estabelecendo, o país foi estabelecendo uma legislação muito oportuna para o momento atual. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, falou que os casos de fake news serão investigados com rigor. Os autores poderão responder por crimes como falsidade ideológica, calúnia e difamação. Esta apuração de veiculação de informações falsas será investigada e adequadamente punida a pedido do Ministério Público. Porque isto não pode, não é correto, não é cívico, é importante que cada um de nós, contribuamos para construir no país uma sociedade baseada na lealdade, na verdade, no comportamento correto e que ninguém contribua para influir negativamente na posição de outro eleitor. Isso será devidamente apurado pelos promotores eleitorais, pelos promotores públicos, pelos procuradores da República.
O TSE ainda não tem um levantamento sobre a difusão de fake news hoje. A presidente Rosa Weber garante que não houve fraude e reafirma que o sistema eleitoral é 100% seguro. Essas notícias falsas de que estamos tendo notícia, elas se dirigem contra a credibilidade da justiça eleitoral. Consequentemente, elas se voltam contra a democracia e contra as instituições. Temos que identificar quem as está propagando com a maior celeridade possível. Faz tempo que o Fantástico fica por aí caçando mensagem falsa, né? E agora o detetive virtual vai esclarecer uma fake news que rodou na internet essa semana. Tadeu. Normalmente esta é a hora em que a gente fala dos mistérios da internet. Mas hoje o assunto é mais sério. Domingo passado, o Fantástico mostrou o desabafo da jovem brasileira Melissa Gates, que foi violentamente agredida nos Estados Unidos pelo ex-namorado também brasileiro Eric Bretz. Mas ele era tão inseguro que ele não conseguia acreditar. Nada mudava esse ciúme doentio dele. Eu até, sabe, eu não consigo explicar. Durante a reportagem, aparecia um vídeo que a própria Melissa fez e postou nas redes sociais. Eu queria muito estar em casa agora, mas pelo menos a minha família está aqui. Vocês notaram a diferença? Na nossa entrevista, a Melissa tinha um hematoma em um lado do rosto. No vídeo gravado por ela, o roxo estava do outro lado. E aí teve uma mensagem que foi muito compartilhada, dando a entender que a Melissa não tinha sido agredida, que a imagem tinha sido alterada. No nosso site, várias pessoas comentaram e teve até alguém que pediu. Esse é um trabalho para o detetive virtual. Bom, já que pediram por você, vamos lá, companheiro. O detetive virtual vai investigar. O detetive virtual falou com Carlos Afonso, que é diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Ela fez a sua gravação usando a câmera frontal do celular. Dependendo do sistema operacional, dependendo do tipo de celular, essa imagem será invertida quando ela for salva no seu celular. Vamos tirar um selfie. Como você pode ver, a câmera aparece desse lado, né? Tirando a selfie, o selfie que fica, tá lá. A câmera mudou de lado. Portanto, essa história de que a Melissa não foi agredida, é claro que é mentira. Esse tipo de mentira é cada vez mais comum na internet. Uma pessoa pega uma informação e compartilha dando um sentido diferente. Isso acaba virando uma fake news, uma notícia falsa. Uma pesquisa recente, feita em 27 países, mostrou que o Brasil é o país com maior número de pessoas que já acreditaram em uma fake news. Para entender mais sobre o assunto, o Fantástico conversou com Pablo Hortelado, que é professor de Gestão de Políticas Públicas da USP e coordena um projeto que monitora a circulação de notícias políticas nas mídias sociais. O número de fake news nestas eleições aumentou, professor? Foi tão elevado quanto 2014. Na verdade, a gente vem de um histórico muito ruim de desinformação desde eleições passadas e essa aqui não foi diferente. A sociedade, ela está polarizada demais, ela está apaixonada demais pelas suas opiniões políticas e por esse motivo ela está muito vulnerável à ação desses atores que estão produzindo informação maliciosa. É aí que entram os serviços de checagem de conteúdos suspeitos, como o Fato ou Fake do portal G1. Nesta campanha eleitoral, os jornalistas do Fato ou Fake já fizeram mais de 700 checagens e desmentiram 50 boatos disseminados na internet. Hoje mesmo desmentiu mais boatos. Um deles era um vídeo em que o eleitor na urna selecionava a tecla 1 e aparecia automaticamente o candidato Fernando Haddad na tela, o que é fake. Dá pra gente saber o número de pessoas que compartilham notícias falsas? A gente mede as pessoas que estão muito polarizadas, ou seja, que elas só interagem com páginas nas mídias sociais do seu campo político, alguma coisa como 10% a 15% dos usuários. Um usuário brasileiro médio tem, em média, 200 conexões numa mídia social. Isso significa que 30 pessoas das suas conexões estão nesse jogo polarizado, jogando notícia falsa de um lado e jogando notícia falsa de outro. A sociedade brasileira está demandando notícias falsas. A dura verdade, a incômoda verdade é que nós não somos vítimas de atores maliciosos, nós somos cúmplices desses atores maliciosos. Na reportagem que você vai ver agora, o repórter Pedro Vedova vai à Finlândia, onde o combate às fake news se aprende na escola. Ele traz também dicas que vão te ajudar a detectar quando uma notícia é falsa. Bem-vindos à terra da liberdade de imprensa. Esse e outros 300 outdoors receberam Donald Trump e Vladimir Putin em julho.
quando os presidentes de Estados Unidos e Rússia se encontraram aqui em Helsinki. Era uma alfinetada em dois governos acusados com frequência de fabricar fake news. O maior jornal finlandês deixou claro que o único compromisso dos jornalistas locais é com a verdade. A diretora de comunicação do governo finlandês cita um exemplo de como os fatos são distorcidos por aqui. A Finlândia investe na proteção social. Se uma criança apresenta sinais de maus tratos, as autoridades vão atrás dos pais. Caso a violência continue, a criança pode ser adotada por casais com bom histórico familiar. Só que começou a circular uma fake news dizendo que a Finlândia sequestra crianças e vende a casais gays nos Estados Unidos. Pavi garante que por aqui poucos arregalaram os olhos. Finlandeses se acostumaram com a disseminação de boatos durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. A Finlândia parece ter uma imunidade diante de fake news. Esse país foi considerado o mais resistente às notícias falsas. E um dos antídotos é a força de jornais tradicionais. O porta-voz do Sindicato dos Jornalistas avisa que os finlandeses são os que mais confiam na própria imprensa em toda a Europa. Juha conta que aqui é comum ter um pé atrás com notícias compartilhadas na internet. Os finlandeses estão entre os que mais leem na Europa, só que as novas gerações se informam cada vez mais pela internet. E as redes sociais não têm o mesmo cuidado, o mesmo rigor com a informação e os meios tradicionais. Isso seria um baita problema se as escolas finlandesas não produzissem em série alunos com pensamento crítico. Eles assistem, por exemplo, a um jornal feito para crianças. A atenção é total. Não tem nenhum barulho, nem aquele olhar perdido. A alfabetização jornalística ensina que o cuidado deve ser redobrado se a informação for só sobre um lado político. Toda notícia séria precisa ter mais de uma voz. E o professor quer escutar o que as crianças pensam. Yanni conta que às vezes mostra duas histórias e pede para os alunos identificarem qual é a falsa. Cada braço levanta uma ideia. Essa professora explica que o papel deles é ajudar os alunos a descobrirem a verdade. A turma vai chegando junta a uma conclusão. Sana é casada com um brasileiro e a filha Verinha puxou a mãe. Já dá aula em casa. Eu mesmo, às vezes, estou na internet e eu comento enquanto a gente está jantando sobre alguma notícia que eu vi ou que eu li. Aí o meu menino e a minha menina falam: ô pai, espera um minutinho, você já perguntou a origem desse negócio, você verificou direitinho? 11 anos e 14 anos, quer dizer, as crianças estão já com essa abertura mental de não acreditar em tudo que eles leem. Essa escola em São Paulo tem um trabalho parecido com o da Finlândia. O que é que as fake news têm a ver com o ano eleitoral? Quem fez essa reportagem? Vamos checar em outro assunto. Vamos pegar algum livro para ver se é verídico isso? Vamos pegar vários outros sites? Vamos confrontar isso tudo? Vamos fazer essas comparações para a gente ver mesmo se é ou se não é. Eu pesquiso quem publicou isso e vejo se tem erro de português, erro de gramática. As fake news causam repulsa, cutucam o nosso estômago. E quanto maior a indignação, mais vontade as pessoas têm de encaminhar a notícia. Mas as crianças aprendem que é importante parar e pensar. Há uma regra principal: se tem dúvida de que a notícia é verdadeira, não compartilhe. Ter senso crítico. Pensar, ler, confirmar os fatos. E o senso crítico, ele vai ajudar em tudo, em você pensar, refletir e compreender sobre o assunto. O governo finlandês afirma que as escolas são as primeiras forças de defesa contra fake news. Outra é um governo atento. O Ministério da Comunicação aprendeu técnicas para identificar rapidamente notícias falsas. Uma equipe de 30 pessoas replicou o conhecimento. 10 mil finlandeses já receberam os treinamentos periódicos. E essa notícia, sim, está viralizando. Desconfiar do que se lê, do que se vê, do que se ouve pode ser tão fácil quanto tirar o doce de criança. Parece que nós temos novidade de Brasília. Ah, é? Nós temos uma história para contar de Brasília. Uma reportagem para mostrar. Ah, tá certo. Olha, a que a gente falou, tá certo. No Distrito Federal, a gente já disse aqui, vai ter segundo turno. Então, entre o candidato à reeleição e um estreante na política. Vamos ver. 4 candidatos ao governo do Distrito Federal tinham chances, pelas últimas pesquisas, de ir para o segundo turno. Ibanez Rocha, do MDB, na liderança isolada, chegou para votar com os filhos.
Na disputa pela segunda vaga, um empate técnico triplo entre Eliana Pedrosa, do PROS, Rodrigo Hollenberg, do PSB e Rogério Rosso, do PSD. Todos votaram pela manhã. Pedrosa foi acompanhada do filho e assessores. Hollenberg, candidato à reeleição, chegou para votar com a mulher. E Rosso entrou na sessão com os 3 filhos. A eleição deste ano aqui no Distrito Federal foi marcada pelo rápido crescimento do candidato Ibanez. Nas primeiras pesquisas, ele aparecia com apenas 2% dos votos. Foi crescendo e na reta final assumiu a liderança. A decisão das urnas saiu pouco depois das 19 horas e foram para o segundo turno Ibanez e Hollenberg. O atual governador Hollenberg disse que vai buscar apoios para o segundo turno. Por mais que você tenha boa intenção, capacidade de trabalho, compromisso, é impossível fazer sozinho. Nós precisamos de todos que têm compromisso com essa cidade. Nós temos que deixar as diferenças de lado, as divergências ideológicas de lado, para colocar em primeiro plano o interesse da população de Brasília e do interesse da população brasileira. Estreando na carreira política, Ibanez Rocha é advogado. Foi presidente da Ordem dos Advogados do Distrito Federal. Ele comemorou a ida para o segundo turno. Só me dá alegria e mais força para trabalhar. Então eu vou trabalhar muito agora no segundo turno. Eu quero vencer essas eleições para mostrar que dá para fazer a boa política no Distrito Federal, recuperar a nossa cidade e voltar a dar esperança ao nosso povo. Recuperar a saúde do Distrito Federal, a educação, recuperar a segurança, trabalhar forte. No Paraná, o candidato Ratinho Júnior, do PSD, foi eleito no primeiro turno. Vamos ver. Carlos Roberto Massa Júnior foi eleito com cerca de 60% dos votos válidos. Ratinho Júnior nasceu em Jandaia do Sul, norte do Paraná, e tem 37 anos. Será o governador mais novo da história do estado. Ratinho começou a carreira política em 2002, aos 21 anos. Foi eleito deputado estadual 2 vezes no Paraná e deputado federal também por 2 mandatos. Em 2012, Ratinho Júnior se candidatou a prefeito de Curitiba e foi derrotado no segundo turno. De 2013 a 2017, atuou como secretário de Desenvolvimento Urbano dos governos de Beto Richa, do PSDB. Antes mesmo do fim da apuração, quando soube que já estava matematicamente eleito, Ratinho Júnior veio até a sede do TRE em Curitiba, onde foi recebido por cabos eleitorais e apoiadores. O nosso compromisso desse time aqui é poder fazer com que o Paraná possa ser o estado mais moderno do Brasil. E eu tenho segurança em dizer que nós vamos resgatar a esperança do povo do Brasil pela política através do Paraná, com a gestão que nós queremos fazer e implantar aqui no nosso estado. Em Cascavel, no oeste do Paraná, um ex-vereador foi detido suspeito de fazer boca de urna. Policiais militares flagraram o ex-vereador dentro de uma escola quando ele entregava santinhos de candidatos. Giovanni José Machado, conhecido como Ganso Sem Limite, também estava com R$ 950 e por isso foi detido em flagrante. A Justiça Eleitoral vai apurar se o dinheiro seria usado para comprar votos. Giovanni assinou um termo circunstanciado e foi liberado em seguida. Segundo o capitão da PM, ele teria ameaçado os policiais. Não é a primeira vez que o ex-vereador pratica crimes eleitorais. Giovanni foi condenado no ano passado em segunda instância por prometer consultas médicas mais rápidas em troca de votos. A pena de prisão foi convertida em pagamento de uma cesta básica e suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Numa reportagem exibida ontem no Jornal Nacional sobre voto consciente, o repórter Alan Severiano mostrou o caso do ex-vereador. Por telefone, ele negou tudo. Eu nunca pedi um voto para ninguém. Na verdade, eu tinha uns amigos que é médico e eles atendiam algumas pessoas por fora. Eles atendiam essas pessoas por fora, assim, para dar uma olhada, ver se precisava de alguma coisa ou outra. Nós não conseguimos contato com a defesa do ex-vereador. Mauro Carlesse, do PHS, foi reeleito governador do Tocantins. Ele assumiu o comando do estado em junho, numa eleição suplementar. O resultado confirmou o que já apontavam as pesquisas.
Mauro Carlesse, do PHS, foi reeleito governador do Tocantins com pouco mais de 57% dos votos válidos. O segundo colocado foi Carlos Amasta, do PSB, que teve 31% dos votos. Carlesse já governa o estado num mandato que vai até 31 de dezembro. Em junho, ele venceu uma eleição suplementar, convocada pela Justiça Eleitoral, que cassou os mandatos do então governador Marcelo Miranda, do MDB, e da vice Cláudia Leles, do PV. A chapa foi condenada por uso de Caixa 2 nas eleições de 2014. O mandato tampão, ele foi um mandato muito curto, a gente fez o que pôde fazer. Um mandato de 4 anos, nós vamos fazer um mandato programado, bem estudado, bem feito, para que a gente consiga fazer um Tocantins melhor para toda a nossa população, para toda a nossa comunidade. Meu muito obrigado a todos. O TRE confirmou que a eleição foi considerada tranquila. 43 urnas apresentaram problemas e tiveram que ser substituídas. 18 pessoas foram detidas por crimes eleitorais, entre boca de urna e transporte ilegal de eleitores. Mato Grosso elegeu Mauro Mendes, do Democratas, como governador do estado ainda no primeiro turno. Os 3 candidatos mais bem colocados nas pesquisas votaram pela manhã. Pedro Tax, do PSDB, votou em um ginásio de Cuiabá. Mauro Mendes, do DEM, na Universidade Federal. E Wellington Fagundes, do PR, votou em Rondonópolis, no sul do estado. Foi a primeira eleição em que indígenas de 7 etnias puderam votar na própria aldeia. Uma das principais reclamações dos eleitores da capital foi com o voto biométrico. Em algumas sessões, eles tiveram que enfrentar longas filas. De cara não leu. Tive que passar vários dedos. Mato Grosso confirmou a tradição de decidir a eleição já no primeiro turno. O candidato Mauro Mendes venceu a disputa e vai governar o estado pelos próximos 4 anos. Mauro Mendes tem 54 anos, é empresário e foi prefeito de Cuiabá. Esta é a segunda vez que ele concorre ao governo do estado. Nós temos muitas ações importantes para fazer. Nós vamos começar a planejar desde agora. Mas certamente a saúde vai merecer uma atenção especial. Vamos dedicar muita energia para retomar mais de 400 obras paralisadas no estado de Mato Grosso. Muitas ações para equilibrar receita e despesa no estado de Mato Grosso, que tem hoje um déficit de caixa muito grande. Em Santa Catarina, Gelson Merizio, do PSD, e o comandante Moisés, do PSL, vão disputar o segundo turno. O candidato Gelson Merizio votou pela manhã em Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Ele foi com a mulher e enfrentou fila na sessão eleitoral. Merizio passou para o segundo turno com 31,12% dos votos válidos. O candidato do PSD faz parte de uma coligação que conta com mais 14 partidos. Mas estaremos abertos ao apoio de todos aqueles que votaram para outros candidatos no primeiro turno, porque agora está em jogo o futuro de Santa Catarina, onde a experiência, o preparo, o debate profundo dos temas que são importantes para o Estado serão discutidos. E eu espero poder contar com a maioria do eleitor catarinense compreendendo as nossas ideias e as nossas convicções. A grande surpresa da eleição para governador de Santa Catarina foi o candidato do PSL, comandante Moisés, que ficou em segundo lugar com 29,72% dos votos válidos. Na última pesquisa, ele aparecia em quarto lugar. O coronel aposentado do Corpo de Bombeiros votou hoje no início da tarde em Tubarão, no sul do estado. Ele foi com a mulher e as filhas. Cortar os cargos comissionados, colocar pessoas, servidores de carreira na máquina pública, tirar o elemento político que tem estragado muito a gestão pública em Santa Catarina e no Brasil, colocar técnicos para fazer a máquina pública entregar para o cidadão aquilo que ele merece, que é saúde, segurança, educação e infraestrutura de qualidade. A eleição foi tranquila em Santa Catarina. 63% dos eleitores votaram com biometria. Apenas 58 urnas apresentaram problemas e tiveram que ser substituídas no estado. No Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, foi eleito no primeiro turno. O candidato do PSB, Renato Casagrande, que estava na frente das pesquisas, chegou por volta das 10 da manhã para votar em uma escola no bairro Bento Ferreira, em Vitória. Acompanhado da candidata a vice e de familiares, ele disse que estava otimista. O segundo colocado nas pesquisas, Carlos Manato, do PSL, também votou pela manhã em outra escola de Vitória. Por volta de 9 horas da noite, todas as urnas do Espírito Santo estavam apuradas e Renato Casagrande foi eleito com 55% dos votos.
Ele tem 57 anos, é formado em Engenharia Florestal e Direito. Renato Casagrande já foi deputado estadual, federal, senador e governador do Espírito Santo, entre os anos de 2011 e 2014. Logo após a divulgação do resultado da eleição, Renato Casagrande deu uma entrevista coletiva e disse que pretende trabalhar em parceria com outras lideranças para desenvolver o Estado. E a prioridade, segundo ele, será a área social. Para que a gente melhore o atendimento em serviços essenciais como saúde, educação e segurança, e a necessidade da gente retomar e concluir obras que foram paralisadas e que estão sem conclusão e que nós precisamos concluir. Em Rondônia, o ex-senador Expedito Júnior, do PSDB, e Marcos Rocha, do PSL, vão disputar o segundo turno. Assim que as urnas fecharam, essa turma do Tribunal Regional Eleitoral de Porto Velho começou a transmitir os números direto das escolas. Centenas de pessoas acompanhavam voto a voto pelo telão instalado em frente ao TRE. Menos de 2 horas depois do início da apuração, com 70% dos votos totalizados, ficou definido que Rondônia terá segundo turno. E vão para a disputa os candidatos Expedito Júnior, do PSDB, e Coronel Marcos Rocha, do PSL. Expedito Júnior é empresário e já foi senador pelo Estado. E agora se começa tudo de novo. É uma estratégia política que se avizinha, é sentar com toda a equipe, discutir os programas de governos. Não vamos sair da nossa linha. Já o coronel da reserva da Polícia Militar, Marcos Rocha, disputa a primeira eleição. Isso demonstra que a nossa população está querendo a mudança real, tão sonhada e tão falada por todos nós. E nós vamos a todos os municípios fazer nossas carreatas. O ex-senador Assir Gurgax, do PDT, que também era candidato e estava em segundo lugar nas pesquisas, ficou fora do pleito por decisão do TSE. Ele tem uma condenação de 4 anos por fraude no sistema financeiro. Os votos dele não foram divulgados. O candidato Jair Bolsonaro, do PSL, que vai para o segundo turno da eleição presidencial, decidiu não fazer um pronunciamento ao vivo para a imprensa. E a imprensa estava reunida num hotel no bairro da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Em vez disso, Bolsonaro fez agora há pouco uma transmissão pela internet ao lado do assessor econômico dele, Paulo Guedes. E Bolsonaro disse que provavelmente teria vencido no primeiro turno se não fossem problemas em urnas eletrônicas, que, segundo o candidato, teriam ocorrido. Ele pediu que os eleitores continuem mobilizados e falou do programa de governo dele. Bolsonaro agradeceu o fato de ter vencido em todas as regiões, com exceção do Nordeste, mas disse que mesmo entre os nordestinos teve uma grande votação. Não deixa de ser, para quem não tem tempo de televisão, para quem tem ainda um partido muito pequeno, não tem fundo partidário e ainda continua hospitalizado por aproximadamente 30 dias, não deixou de ser uma grande vitória. Então, o agradecimento que eu faço é para todos os brasileiros. Nós ganhamos em 4 regiões, perdemos no Nordeste, mas a nossa votação no Nordeste foi muito boa e tenho certeza que melhorará e muito por ocasião do segundo turno. O que eu quero para o Nordeste é realmente uma região que, através do seu povo humilde, conservador e trabalhador, fique livre da mentira, fique livre da coação que sempre existe por parte do PT, ou melhor, sempre existiu por parte do PT por ocasião de eleições. Fazem verdadeiro terrorismo em cima desses que pertencem a uma das regiões de gente mais humilde do nosso Brasil. O nordestino é tanto brasileiro como outro qualquer. Tenho certeza que, por ocasião do segundo turno, ampliaremos essa vantagem e seremos, sim, vitoriosos. Afinal de contas, restam-nos apenas 2 caminhos: o da prosperidade, o da liberdade, o da família, o de estar ao lado de Deus, ao lado daqueles que têm religião e dos que não têm religião também, mas são responsáveis, e, por outro lado, sobra-nos o caminho da Venezuela. Não queremos isso para o nosso Brasil. O outro candidato, a gente sabe quem o cerca e com quem ele se aconselha e onde. Não queremos a volta desse tipo de gente para ocupar o Palácio
do Planalto. O Brasil teve uma experiência de 13 anos, o que há de pior na política. Como herança, tivemos aqui um país que viu seus valores familiares desgastados, mergulhar no país numa mais profunda crise ética, moral e econômica, nunca visto. O nosso país realmente está à beira do caos. Não podemos dar mais um passo à esquerda. O nosso passo agora é para o centro-direita. Temos uma boa aproximação com a maioria dos deputados federais em Brasília, como vimos fazendo, coordenando juntamente com o deputado Onyx Lorenzoni. Isso se consubstanciou ao longo das últimas semanas. Mais de 300 parlamentares das mais variadas bancadas hipotecaram solidariedade a nós, que grande parte deles são pessoas honestas, trabalhadoras e querem também ficar livre daquele velho jugo, da velha política do toma lá da cá. Temos como resgatar, sim, o nosso parlamento, trabalhando para o futuro do nosso povo e do nosso país. Nenhum país no mundo tem o que nós temos: riquezas minerais, biodiversidade, água potável, regiões turísticas. Temos tudo para sermos uma grande nação. Para isso temos que unir o nosso povo, unir os cacos que nos fez o governo da esquerda no passado, botando de um lado negros e brancos, jogando nordestinos contra sulistas, jogando pais contra filhos, até mesmo quem tem opção sexual, homo contra héteros. Vamos unir o nosso povo. Unidos seremos sim uma grande nação. Ninguém tem o potencial que nós temos. Quando olhamos alguns países, como Japão, Coreia do Sul, até mesmo Israel, a gente vê o que eles não têm, comparando-se conosco, e o que eles são. E quando olha para o lado de cá, vejam o que nós temos e o que nós não somos. Vamos mudar isso. Vamos nos aproximar das grandes nações. Vamos fazer uma política externa sem o viés ideológico. Vamos agregar valor naquilo que Deus nos deu. Vamos jogar pesado na questão da segurança pública. Vamos trazer a paz para as mulheres, para as mães que ficam sem dormir quando seus filhos vão para faculdades ou vão para um evento social. Vamos jogar pesado em cima disso. O que mais nós podemos fazer para as mulheres é proporcionar paz para as mesmas, para os homens e mulheres do campo, quer seja do agronegócio ou da agricultura familiar. Queremos paz para vocês. Queremos que vocês tenham uma segurança jurídica, que a sua terra não seja invadida e fique por isso mesmo. Queremos um fim na indústria da multa praticada pelo IBAMA e CMBio junto ao campo. Vamos botar um ponto final em todos os ativismos do Brasil. Vamos fazer com que, com proposta do Paulo Guedes, tirar o Estado do cangote de quem produz. Vamos regulamentar muita coisa, desonerar folha de pagamento. É uma tarefa difícil? É, mas não podemos continuar fazendo o que foi feito ao longo dos 30 anos. O Brasil está aí, à beira do abismo, com a união de boas pessoas ao nosso lado, resgatando as nossas forças de segurança, valorizando as nossas forças armadas, valorizando a família, proporcionando um bom currículo escolar para os nossos filhos. Temos, sim, como mudar o destino do Brasil. Bom, a gente assistiu agora a um trecho do pronunciamento feito pelo candidato do PSL, Jair Bolsonaro, na internet agora há pouco. Antes, você já tinha visto aqui o pronunciamento do candidato que vai concorrer com ele no segundo turno, Fernando Haddad, do PT. Nós mostramos os dois com a mesma duração de tempo. Sobre as referências de Bolsonaro à segurança das urnas eletrônicas, o TSE declarou hoje, depois de encerrada a votação, que não houve nenhuma fraude comprovada nas urnas. No horário de Brasília, 22h59 deste domingo de eleição no Brasil. Nós voltamos com informações sobre os votos dos brasileiros e as votações pelo país. Em Goiás,
Ronaldo Caiado, do Democratas, foi eleito governador. Ronaldo Caiado votou logo pela manhã em Nova Crixás, cidade a 400 quilômetros de Goiânia. Caiado já foi deputado federal 5 vezes e atualmente é senador. Ronaldo Caiado tem 69 anos e esta é a primeira vez que ele vai assumir o governo de Goiás. Desde o começo da campanha, as pesquisas de intenção de voto apontavam Caiado como favorito. Caiado foi eleito com quase 60% dos votos. Derrotou Daniel Vilela, do MDB, que ficou com 16%, e Zé Eliton, do PSDB, do grupo político que há 20 anos governa o Estado. Terminou em 3º lugar. Caiado deu uma entrevista coletiva no comitê de campanha. É um projeto com objetivo claro: chegar ao cidadão goiano, combater desigualdades, enfrentar com tolerância zero a corrupção. O que nós cobraremos é eficiência, transparência, gestão pública de qualidade. No Rio Grande do Sul, vai ter segundo turno entre o atual governador José Ivo Sartori, do PMDB, e o candidato do PSDB, Eduardo Leite. Eleições com filas em muitas cidades gaúchas. A espera para votar chegou a 3 horas por causa de dificuldades na identificação biométrica. Segundo o TRE, o atraso era previsto. O atual governador José Ivo Sartori, do MDB, que concorre à reeleição, votou em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Eduardo Leite, do PSDB, votou em Pelotas, no sul do estado, onde foi prefeito na última gestão. As pesquisas já mostravam a possibilidade de um segundo turno entre esses dois candidatos. Só não se esperava que a disputa para ocupar o Palácio Piratini, sede do governo gaúcho, fosse tão apertada. Eduardo Leite teve quase 36% dos votos. Ele é bacharel em Direito e presidente do PSDB no estado. A população manifestou essa compreensão no primeiro turno agora, com a liderança para nós, então nós vamos continuar propositivos, eu insisto nisso, né? Que seja uma campanha limpa, que seja uma campanha em que cada um dos candidatos busque ganhar pelas suas propostas e pelas suas qualidades e não pelos defeitos do adversário. É assim que eu gosto de fazer política e é assim que eu vou continuar fazendo política. José Ivo Sartori teve 31% dos votos. O MDBista já foi prefeito de Caxias do Sul, deputado estadual e federal. Que o segundo turno para nós passa a ser, evidentemente, uma nova eleição. E começar uma nova caminhada, e nós vamos trabalhar com muita energia que nos foi passada durante todo esse período, seja do começo do nosso governo até agora, ou seja do período eleitoral. Em Minas Gerais, a disputa no segundo turno vai ser entre Romeu Zema, do Novo, e o senador Antônio Anastasia, do PSDB. O candidato Romeu Zema, do Novo, foi a grande surpresa da campanha. Estreante na política, ficou em primeiro lugar no primeiro turno com mais de 40% dos votos. No finzinho de agosto, as pesquisas indicavam que Zema tinha 3% das intenções de voto. Romeu Zema é empresário e tem 53 anos. Minha votação nesse domingo é a prova de que as pessoas estão cansadas dos políticos de sempre. Demos a oportunidade a cada cidadão de conhecer o novo e também as suas propostas. Saímos dessa eleição com toda certeza muito maiores. O atual governador do estado, Fernando Pimentel, do PT, que tentava a reeleição, ficou fora da disputa. Ele sempre apareceu como segundo colocado nas pesquisas eleitorais. Agora ficou em terceiro lugar, atrás do senador Antônio Anastasia, do PSDB. Anastasia teve quase 30% dos votos. Ele é advogado de formação. Em 2010 foi eleito governador de Minas. Em 2014 se elegeu senador da República e desde o início da corrida eleitoral de 2018 vinha liderando as pesquisas de intenção de votos no estado. Durante todo o período eu dizia, nós nos preparamos para ter uma campanha de 2 turnos. E agora vamos apresentar de maneira muito clara, mais uma vez, as nossas propostas. E, mais uma vez, os mineiros, com total autonomia e soberania, decidirão o destino de nosso estado daqui a 3 semanas. No Rio de Janeiro, o candidato Wilson Witzel, do PSC, disparou para a liderança e vai disputar o segundo turno com Eduardo Paes, do DEM. O candidato ao governo do Rio pelo PSC, Wilson Witzel, chegou pouco depois das 9 da manhã para votar
num clube no Grajaú, bairro onde mora, na zona norte do Rio. Ele foi acompanhado da mulher e de 3 dos seus 4 filhos. Durante a maior parte da campanha, Wilson Witzel não ultrapassou 6% das intenções de voto, segundo institutos de pesquisa. Mas, no fim de setembro, começou a crescer, depois de declarar apoio ao candidato à presidência, Jair Bolsonaro, do PSL. Na pesquisa de boca de urna feita neste domingo, o ex-juiz federal apareceu com 39% dos votos válidos. Witzel tem 50 anos e concorre pela primeira vez numa eleição. Muita gente me disse, me defini meu voto no debate, no último debate. As pessoas estavam esperando para ver realmente quem era o candidato, quem era o Wilson. O Wilson era um juiz federal, de repente vira um líder de um estado, protagonista de uma mudança. O candidato do DEM, Eduardo Paes, também votou de manhã num clube em São Conrado, zona sul da cidade. Ele estava com a esposa e os 2 filhos. A imprensa não pôde acompanhar o momento do voto dele. A direção do clube disse que tinha um documento que impedia a presença dos jornalistas. Mas a imagem foi gravada e publicada na internet. Eduardo Paes, de 48 anos, sempre esteve em primeiro lugar nas pesquisas de intenções de voto. Na pesquisa de boca de urna, apareceu com 21%. Eduardo Paes aguardou a apuração em casa. Ele comentou o resultado numa coletiva de imprensa no hotel, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Sou um homem acostumado com a luta, com a disputa política, isso me dá prazer, não tem a menor dificuldade de enfrentar segundo turno, em segundo lugar, em primeiro lugar, isso para mim é absolutamente relevante. Começa uma nova eleição, nós vamos colocar aqui quem é quem, o que pretende, como faz, com quem anda, como conduz, é isso que nós vamos fazer. Os 2 candidatos se preparam agora para o segundo turno. A campanha já pode começar amanhã, a partir das 5 horas da tarde, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Flávio Dino, do PCdoB, foi reeleito governador do Maranhão. O candidato à reeleição, Flávio Dino, do PCdoB, votou por volta das 11h30 da manhã numa escola pública de São Luís. Ele pegou uma fila de meia hora até chegar à cabine. A principal concorrente dele nessas eleições era Rosiana Sarney, do MDB. Ela também votou no fim da manhã num colégio tradicional no centro histórico da capital. Ela enfrentou uma pequena fila antes de votar. Flávio Dino, que foi o primeiro governador no país eleito pelo Partido Comunista do Brasil em 2014, vai agora para seu segundo mandato. Rosiana Sarney, que já foi governadora por 4 vezes, foi a segunda colocada nas eleições. Ele foi reeleito com 59% dos votos válidos. Flávio Dino tem 50 anos, é advogado, foi juiz federal, professor universitário, deputado federal e presidente do Instituto Brasileiro de Turismo, a Embratur. O governador reeleito acompanhou a apuração na residência oficial dele, o Palácio dos Leões. Depois seguiu para um hotel onde deu entrevista coletiva. É claro que as minhas primeiras palavras, portanto, são de gratidão. Gratidão a todos aqueles que trabalharam conosco, gratidão à minha equipe, mas gratidão, sobretudo, ao nosso povo. Alagoas reelegeu o governador Renan Filho, do MDB. Mais de 2 milhões de eleitores foram às urnas em todo o estado. Em Porto de Pedras, no litoral norte de Alagoas, a polícia prendeu um suspeito de tentar comprar votos para uma candidata a deputada estadual. Perto das 8 da noite, com mais da metade das urnas apuradas, o resultado para o governo do estado foi confirmado. Renan Filho, do MDB, foi reeleito com mais de 75% dos votos. Ele acompanhou a apuração em casa, aqui neste prédio em Maceió, e não quis dar entrevista. Renan Filho tem 38 anos e já foi prefeito por 2 mandatos em Murici, na zona da Mata Alagoana. Ele também já foi deputado federal. Em 2014, foi eleito o mais jovem governador da história de Alagoas. É formado em Economia pela Universidade de Brasília e em Políticas Públicas na Universidade Americana de Harvard. Em Sergipe, os candidatos que vão para o segundo turno já começaram a traçar as estratégias. O candidato Belivaldo Chagas, do PSD, atual governador de Sergipe, votou pela manhã no município de Simão Dias, acompanhado de apoiadores da campanha. O outro candidato que vai para o segundo turno é Valadares Filho, do PSB. Ele votou em um colégio da Zona Sul de Aracaju, acompanhado da mãe e da candidata a vice-governadora. 3 horas após o fim da votação, o resultado em Sergipe confirma as previsões. E a partir de agora, as estratégias começam a ser montadas para o segundo turno.
Minha preocupação agora é de sentar com os amigos que ganharam as eleições, com os amigos que não tiveram sucesso com a eleição, fazer o balanço da eleição como um todo e aí partir para o segundo turno. A aliança que eu estou fazendo e que já fiz e que para mim é a mais forte é a aliança com a população. Eu agora tenho essa imensa responsabilidade de representar 60% do povo de Sergipe que discorda com esse governo. Nós vamos, da mesma forma que fizemos no primeiro turno, levar nova mensagem, a renovação política que tanto Sergipe precisa. Logo depois da conclusão da apuração de votos para presidente da República, Ciro Gomes, do PDT, deu uma entrevista em Fortaleza. O repórter Alessandro Torres acompanhou. Ele leva 6 segundos para escutar a gente. Boa noite, Alessandro. Oi, Bonner, boa noite a todos. O Ciro Gomes acompanhou a apuração dos votos em casa com a família aqui nesse prédio da Praia de Iracema, em Fortaleza. Por volta de 9h30 da noite, ele saiu daqui acompanhado pelo irmão Cid Gomes, que se elegeu senador aqui pelo Ceará. Foi questionado sobre apoio, obviamente, para Fernando Haddad. Agora, num segundo turno, disse que ainda é cedo para falar em apoio. De manhã, quando ele votou, na verdade, ele disse que tinha convicção de que ele mesmo iria para o segundo turno. Depois de saber o resultado das eleições, ele agradeceu aos eleitores que proporcionaram essa terceira colocação na disputa presidencial. Veja a entrevista. Eu estou cheio de gratidão pelos milhões de brasileiros que aceitaram a minha mensagem. Estou muito agradecido, assim, especialmente agradecido pelo Ceará, que é o estado que me conhece de perto, sabe dos meus defeitos, das minhas humanidades e me deu uma vitória absolutamente extraordinária. E esse é o sentimento com que eu termino. Gratidão, profunda gratidão ao povo brasileiro. O meu espírito é de continuar fazendo o que eu fiz a minha vida inteira, lutar em defesa da democracia e contra o fascismo. Ou seja, uma hipótese já está descartada já. Ele não, sem dúvida. Horário de Brasília, 23h11. Nós vamos ao vivo a São Paulo com Roberto Kovalik. Ele acompanhou o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. Boa noite, Kovalik. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. O candidato do PSDB também acompanhou a apuração em casa com a família. Assim que saiu o resultado, ele veio para cá, o Comitê Central de Campanha. Ele deu uma declaração, mas não respondeu perguntas. Ele agradeceu aos eleitores e disse quando o PSDB vai decidir uma posição sobre o segundo turno. Vamos ver o que ele disse. Nós vamos nos reunir na terça-feira, agora, depois de amanhã, a Executiva Nacional em Brasília. Já estamos convocando para poder fazer uma avaliação do processo eleitoral e também tomar uma posição em relação ao segundo turno e ao segundo turno nos demais estados. Mas quero reafirmar aqui a nossa convicção na essência do regime democrático. Não tem poder que não seja legitimado pelo voto e a nossa fé inquebrantável no Brasil, esse país maravilhoso. A participação agora é da repórter Giovana Teles, que acompanhou a entrevista da candidata da Rede, Marina Silva. Boa noite, Giovana. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Marina Silva veio aqui para Brasília e esperou o resultado estar numericamente definido para falar com os jornalistas. Começou a conversa destacando um ponto positivo do partido, que foi a eleição de 5 senadores. Sobre a disputa presidencial, Marina avaliou que a campanha pelo voto útil prejudicou as outras candidaturas que estavam fora do que ela chamou de polarização tóxica. Marina Silva teve mais de 22 milhões de votos em 2014 e agora conseguiu pouco mais de 1 milhão. Ela falou que o partido ainda vai analisar se apoiará algum candidato agora no segundo turno. Vamos ver. Uma coisa nós já sabemos, não é? Independente de quem seja o vencedor, nós estaremos na oposição. É uma discussão que será feita. Não temos nenhuma identificação com qualquer projeto autoritário, pelo menos da minha parte. Mas também é preciso que se reconheça que a democracia ela é prejudicada tanto pelas ideias autoritárias quanto pelo uso da corrupção que distorce a vontade soberana dos eleitores, como aconteceu em 2014 com tudo que está aí. Faremos uma discussão à luz da responsabilidade, né, sobretudo com a defesa dos direitos.
O candidato Álvaro Dias, do Podemos, acompanhou a apuração em Curitiba. Ele não quis gravar entrevistas sobre o resultado. Voltamos ao estúdio. Bonner. Obrigado, Giovana Teles, falando ao vivo de Brasília.